Bom dia, então eu sou Anete Schimann, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre política, sobre eleições e estou trazendo aqui para essa conversa o meu amigo Marcos Baumert. Tudo bem, Anete? Tudo. Obrigado pelo convite. Me apresentar um pouco, né? Isso, por favor. Eu sou empresário, sou corretor de imóveis, escritor, escrevi 3 livros sobre política. Comecei a me interessar mais a fundo nisso há uns 15 anos atrás, quando participei de um evento aqui em Santa Cruz do Sul, uma manifestação, aquela que aconteceu na frente da catedral, né? Não é pelos 20 centavos. As pessoas que estão nos ouvindo certamente vão se lembrar. Foi uma manifestação que eu nunca vi desse tamanho, aqui não tinha visto ainda, desse tamanho aqui em Santa Cruz do Sul, e as pessoas indignadas com as notícias de corrupção que vinham vindo na época do governo Dilma, né? Na época do mensalão e depois, enfim, todo aquele mundo de notícias ruins que surgiram, né? E ali eu me dei conta que precisava fazer alguma coisa, né? Eu tenho ciência política, sou formado em Direito, né? Fiz o curso de Ciência Política e especialização pela Universidade de Brasília, mas não estava atuando ainda, não estava me manifestando, né? E a partir dali, eu comecei, em junho de 2013, eu comecei a me manifestar publicamente nas redes sociais, né? Escrevi 2 livros em cima dessas manifestações que eu fiz em rede social. Linha do Tempo, é um livro mais robusto, 300 páginas, né? E depois o Nova Direita e Convergências, 100 páginas, mais conciso, mais conceitual também. E por último, o Manual do Eleitor Consciente, que é um livreto de 30 páginas, também está em e-book, está disponível também no Amazon.com, né? Que fala diretamente ao eleitor para corrigir os erros que todo mundo comete, eu próprio cometia, né? 90% das pessoas, no mínimo, comete esse erro, né? E que faz com que, uma vez tendo o conhecimento que ele traz, é uma leitura simples, fácil de assimilar, né? As pessoas começam a se dar conta que nós estamos deixando passar a cada eleição a nossa forma de melhorar a representatividade democrática, que é isso a eleição, né? Cada eleição, o objetivo dela é encontrar nossos representantes lá que vão votar como a gente votaria. Certo. Tanto para aprovar como para reprovar qualquer lei, né? Isso. Então vocês veem aí que o currículo do Marcos é extenso, né? E por isso a escolha de trazê-lo aqui. Então, a minha motivação de estar fazendo esse podcast hoje foi... Eu entrei na política em 2018, né? Quando foi a primeira vez que eu me filiei, e também toda essa indignação com a política nacional. E então me envolvendo mais em política desde aí. Em 2024 eu fui candidata a vice-prefeito com o nosso amigo Carlão aqui em Santa Cruz do Sul, e aprendendo, né? Se aprende sobre política, sobre eleições, sobre essa legislação que também é bastante complexa. E agora nós estamos em frente a um novo processo de eleições, né? Que é 2026, outubro, nós temos uma eleição pela frente que nós estamos vendo que é a eleição mais importante do nosso Brasil. Nós temos presidente, 2 senadores, governador de estado, deputado federal e deputado estadual. Então, são 6 nomes que nós precisamos escolher. E precisamos escolher com muita sabedoria, com muita informação.
Então, o objetivo desse nosso bate-papo aqui, Marcos, é trazer também um pouquinho do tecniquez, né, desse processo eleitoral e também trazer para os nossos amigos aqui a importância de se informar, de saber mais sobre política, de saber mais sobre o processo eleitoral. Nós temos ainda aí 4 meses pela frente, né? Então, é tempo suficiente para a gente se informar. E também o que me motivou a nós termos esse podcast, que eu tenho conversado com muitas pessoas, né? E tem pessoas que então a conversa fica muito boa e a gente realmente consegue dialogar, tem conhecimento, mas muitas pessoas me respondem: eu não vou mais votar, eu não voto. Né? Eu não sei de política, eu não gosto de política, eu não me informo sobre política. Então o nosso papo é sobre isso, né? É sobre trazer esclarecimentos para todos nós, para que tenhamos um voto mais consciente. Né? Então eu elaborei aqui algumas macro questões e a gente vai bater papo então sobre estas coisas aqui, tá? Então eu acho que vamos começar assim, como eu disse, assim, nós temos Senado, deputados estaduais, deputados federais. Fala um pouquinho disso, o que cada um faz e qual a importância de cada uma dessas câmaras. Sim. São regionalizadas, né, ou nacionalizadas. Então, o deputado estadual, né, ele legisla sobre questões do Estado, relevantes ao Estado, aprova o orçamento estadual, né, fiscaliza a atuação do governador. Mas o que a gente mais vê, na verdade, Anete, é a questão de aprovação de novos cargos, novos privilégios, né? E isso passa assim rodando, passa fácil, né? E pouco se vê uma atuação mais voltada à melhoria da vida do cidadão, né? Pouco se vê. Mas a função do deputado estadual está nessa aí, é local, é estadual mesmo, né? O governador, governar o Estado, enfim, executar o orçamento estadual aprovado pela Assembleia Legislativa. Deputado federal é um macro, né, do país, é lá que a nossa vida é decidida, basicamente, né, e sofre influência direta do governo federal, né, pelas questões que nós vamos tratar aqui hoje. Né. E Senado Federal é representante dos estados. A função do Senado é uma Câmara Alta, né, que, na verdade, ela vai homologar ou impedir que a Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados, atropele. Esse é a essência do Senado. É a Câmara Alta, as pessoas de mais idade, de mais experiência. Deveria ser assim, né? Elas vêm e homologam, por isso que normalmente as leis são aprovadas em as duas casas, né? Quem cria leis é a Câmara Federal e quem homologa a criação feita ou corrige ela, né, é a Câmara Alta, vendo também o interesse dos estados na legislação que é aprovada, né? E o presidente da República, né, que é o representante do Poder Executivo, né, que é o que representa o país, né? Mas é na Câmara Federal que está a essência da democracia. Uhum. As pessoas dão muita atenção ao voto ao presidente da República, né? Mas a Câmara pode tirar o presidente da República, né? Pois é, e aí vem um tema que a gente tem visto muito, né? Que nós temos muitas coisas que estão emperradas, né? Tanto na Câmara Federal quanto no Senado. E aí tem uma figura que é o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e eu acho que daí a gente pode puxar essa coisa. Por que nós vamos ter a votação de 2 senadores, né? A alternância entre o pleito de 2 senadores e 1 senador, e como isso se correlaciona com o presidente da Câmara. Da Câmara e do Senado. E do Senado, sim. Na verdade, eu volto ao tema que eu estava trazendo, né, que é na Câmara que se decide as questões que vão levar a uma boa política, né, a boas decisões
na legislação e tudo mais, né? Tanto na Constituição Podemos também. dizer que essas questões são as questões do dia a dia, aquelas que impactam a vida do cidadão? Todas impactam, né? Sim. Mas, por exemplo, agora, ontem, né, foi votado securitização, tá? Que era um tema assim, extremamente importante para o Rio Grande do Sul, né? E isso também estava rolando. Então, são essas câmaras que olham para o dia a dia do cidadão e levam esses temas, então, para a votação, para serem destrinchados dentro das câmaras, né? Nete, sim. Mas eu quero trazer aonde está o gargalo aí, né? Aonde está o problema? Por que as coisas não se resolvem como a gente gostaria que fosse resolvido? Até com agilidade, né? Por que questões tão importantes às vezes vão para a gaveta do presidente da Câmara, né? E às vezes coisas que nós não queremos que aconteça, de uma hora é aprovada a urgência, e no mesmo dia, 2 votações e a coisa sai na calada da noite, como a gente sempre fala, né? Por que isso acontece? Né? O que está errado aí? Né? Eu vou então encaminhar a questão para essa problemática. Tá? Na verdade, a gente está na eleição, está nesse momento agora de outubro desse ano, a possibilidade de alterar essas coisas que nos desconfortam, nos inconformam, né? Nos deixam inconformados. Quando a gente escolhe em quem votar, a gente normalmente não sabe a importância que é escolher corretamente o nosso deputado, né? Nosso voto ao deputado. Quase todo mundo, Anete, comete um erro básico, basilar, que é dali que parte todo o erro, tá? Que é dizer o seguinte: eu voto na pessoa e não no partido. Esse é um erro crasso, todo mundo comete esse erro, eu cometi esse erro. As pessoas que mais se relacionam comigo, que têm nível de 2º grau, de 3º grau, de pós-graduação, cometem esse erro, né? Por que ele é um erro? Ele é um erro porque, ao não identificar qual é o partido, ou não se importar a qual partido que essa pessoa está se apresentando para concorrer, ela acaba dando força àquelas pessoas que a gente quer tirar de lá. Então, por exemplo, já começa na eleição da Câmara Municipal, né? Ou dos vereadores, né? Aquele vereador participa de tal partido, de qual partido? Do MDB, do PP, do Republicanos, do União Brasil, do Podemos, né? Do Novo, né? Mas eu vou votar naquela pessoa que é minha amiga, que eu devo alguma coisa para ela, que afinal de contas é um cara que eu janto todo dia, ou faço um jogo de futebol com ele semanalmente e tal, né? É aquela pessoa que eu vou votar. Qual é o partido dela? É um partido tal. Esse partido, por exemplo, pode fazer parte do Centrão. E no momento que ele vota naquela pessoa na Câmara Municipal e o cara se elege, ou não se elege, mas vamos lá, o cara se elegeu, né? Aquele cara, ele precisa abrir palanque para o partido dele nas eleições de estadual e federal, né? E abrindo palanque para ele na cidade dele, ele está contribuindo com aquela pessoa tenha mais votos por partido dele numa eleição federal, que é lá que a coisa realmente resolve, de maior importância, né? No federal. Acontece que, numa eleição, vamos falar em Câmara Federal, numa eleição à Câmara Federal, cada partido apresenta uma quantidade de candidatos numa nominata que é feita, né? E nessa nominata, existe o cabeça de chapa dessas nominatas, que são as pessoas que vão à reeleição. E indo à reeleição, comparativamente à capacidade de competir das pessoas da mesma nominata do partido para uma eleição à Câmara de Deputados, não existe a menor chance dessa pessoa, pouquíssima chance dessa pessoa se eleger, da nova pessoa se eleger. Vou melhorar essa... eu acho que a gente precisa um pouco mais de... Vou melhorar um pouquinho essa situação. Um candidato à reeleição... Porque a gente pode pegar o gancho nessa tua fala que tu vais fazer agora, é a questão do fundo eleitoral, né? Também, faz parte da... Eu acho que tem tudo a ver também com o que já está lá, com o novo que vem,
a quantidade de recursos que existe para cada partido e como isso é distribuído. Anete, tudo faz parte de uma armadilha. Tá? Porque a gente cansa de ouvir, de falar, mas como é que pode aquele cara que está lá na Câmara Federal, tão ruim, vota tão errado e sempre se reeleger? De novo, a cada eleição ele se reelege. Como é que pode isso? Não é difícil de entender, mas tu precisa saber, né? O que faz isso acontecer. O cara que está lá e que vai à reeleição, do partido, vamos falar dos partidos que compõem o Centrão, PMDB, MDB, né? PP, Republicanos, Podemos, União Brasil. Porque tem uma coisa também que é a reeleição. Uma, porque o cara já é conhecido, né? O novo não é conhecido. Mas isso é o mínimo. Sim, é o mínimo, mas eu digo, é um fator e o cara ainda tem uma verba muito maior, né? Então ele tem, Anete, 27 assessores para trabalhar para ele, pago com dinheiro público na Câmara dos Deputados durante 4 anos, que vão assessorar ele, mas também vão fazer campanha para ele nas suas lugares, cidades de origem. Ele tem de 50 a 80 milhões por ano para distribuir em colégios nos seus currais eleitorais. Ele tem cargos que são disponibilizados para ele em estatais, em ministérios, né? Ele tem, durante a própria campanha eleitoral, nos 45 dias de campanha, ele recebe do presidente do partido 10 vezes mais recursos para gastar durante 45 dias do que o novo, né? Mas quando eu digo que eu quero mudar lá, eu como eleitor, quero mudar a realidade da Câmara, quero trocar todo mundo lá, não quero ninguém mais lá, né? Quero novos lá. Então eu vou votar em novos. Então a Câmara, aliás, cada partido oferece lá na nominata 35 nomes, né? Dos quais 4 são a reeleição, que são os cabeças de chapa, e os demais todos são novos. Os cabeças de chapa têm tudo isso que eu falei há pouco, para competir. Os novos não têm um assessor, não tem uma verba para distribuir, nem sequer curral eleitoral eles têm, né? E durante a campanha, o que vai à reeleição ganha 3 milhões, 2 milhões, dependendo do partido, isso varia, né? Contra 300 mil e 200 mil dos novos. Qual é a chance que esse cara tem do novo? De nós conseguirmos renovar votando nas pessoas novas? Sim. É zero, é muito perto de zero, né? E aí as pessoas dizem, mas eu votei num cara bom, e o cara pode ser bom mesmo. Ele pode estar no partido errado, certo? Fazendo num partido que faz parte do Sertão, porque o presidente do partido local permitiu que ele se candidatasse, porque ele é um líder comunitário, porque ele é um presidente de clube, um presidente de alguma coisa, enfim, né? Mas ele não tem cacife para concorrer para a reeleição, porque é muito desproporcional as forças que tem. Os números que a gente tem aí do fundo eleitoral é um disparate, absurdo, né? Um disparate. 5 bilhões. Não, são 833 milhões para o PL, seguido pelo PT, que tem 750 milhões, alguma coisa assim. E aí os menores, 37 milhões, os que nem têm, dá uns 3 milhões. Não dá para competir. Não tem como competir. Então isso. o que acontece, Anete? Assim, os partidos... Aliás, deixa eu só fazer mais um comentário, acho que complica ainda mais essa situação. O fato de nós termos coisa de 35 partidos no Brasil. Isso é um outro absurdo. É um outro ponto. Eu não vejo isso como problema, tá? Eu vejo problema no Brasil, porque nós temos a questão do fundo partidário. Mas a quantidade de partidos deveria, em tese, significar aumento da representatividade da população, né? Mas no Brasil tem as armadilhas que a gente estava falando, né? Que acaba tornando isso um problema. E não é esse o problema. Né? Mas voltando à sequência lógica dessa questão, tá? Dessas questões. Aí, os nossos partidos políticos, especialmente os partidos do Centrão, que é o que nós queremos, que atrapalha toda a jogada de representatividade, né? Eles não têm plataforma. Qual é a plataforma de um PP? Qual a plataforma do MDB, do União Brasil, do Republicanos? A gente não sabe o que eles defendem efetivamente, né? Até porque, num partido de direita, os caras estão lá nos ministérios. Num partido de esquerda, eles estão lá nos ministérios. Mas o que defende esses caras? Né? Defende o fisiologismo, defende poder e dinheiro, né? Poder e dinheiro, é o que eles representam. Então, quando eu voto em alguém que é muito bom, um novo, que é muito bom de uma nominata de um partido do Centrão, né? Eu digo
ele não vai se reeleger. A soma dos votos da nominata é que elegem os candidatos. Por exemplo, 200 mil votos no Brasil, no Rio Grande do Sul, abre uma cadeira na Câmara de Deputados. 200 mil votos. Mas os deputados que se elegem em reeleição fazem 80 mil votos, não 200, fazem 50, 60 mil votos. Mas como é que eles se reelegem, então? A soma dos 30 e poucos votos, dos 30 e poucos candidatos que eles fizeram daquela nominata, somados chega a 300, 400, 600 mil votos. E aí sim, os mais bem votados daquela nominata, que são os da reeleição, vão voltar para lá e se reeleger. Então, o voto que eu dei para aquele cara novo, que eu achei que de fato ia mudar, e ele era um cara bom mesmo, ele tinha condições de mudar. Ele não vai se eleger, mas tu não vai botar fora o teu voto. Sim. Ele vai ajudar a botar de volta o cara que tu quer tirar de lá. Né? Bom, o problema é que os presidentes desses partidos negociam com o presidente da vez, o presidente da República da vez, né? Ministérios estatais, cargos, emendas parlamentares. E quando o presidente do Partido Centrão negocia isso, ele se compromete com o presidente da República da vez em aprovar tudo o que ele propuser, ou reprovar tudo aquilo que ele não quer que seja aprovado. Então, as bancadas desses partidos votam em bloco pela vontade do presidente da República e não por a sua consciência de representatividade dos votos que ele recebeu, que o partido dele recebeu. Isso é o sistema, né? Esse é o sistema. Esse é o sistema, né? Que infelizmente é uma coisa... Mas dá para mudar. Pois é, eu acho e concordo que dá para mudar, mas é uma coisa muito difícil de mudar. Para começar a entender como é que funciona o jogo. E tem que participar, tem que participar. É o cidadão participando ativamente, inteligentemente, sabendo como as coisas acontecem, nós conseguimos mudar. Então, mas se sempre os mesmos só participam, o sistema continua sendo alimentado. Né? Compreender como funciona é o primeiro passo. Então, como que tu pode mudar isso? Né? Primeiro passo, cada eleitor precisa identificar no Congresso Nacional qual que é o partido que mais te representa. Qual que é o partido que está votando como tu quer positivamente, reprovando e aprovando como tu gostaria que fosse aprovado e reprovado. Identificado qual o partido, no meu caso é o Novo. 100% das votações que eles fazem eu concordo. É como se eu estivesse lá votando, mas no caso do nosso telespectador não pode ser outro. Né? Enfim, identificou qual que é o partido que te representa. Mas eu acho que aí tem um ponto assim, que as pessoas precisam olhar, precisam aprender sobre isso, né? Porque nas minhas conversas com diversas pessoas, diversos níveis, diversos tipos de profissionais, isso não existe. Né? Então, e por isso que a gente está aqui batendo esse papo também, né? Para tentar levar um pouco mais de informação que nós precisamos ser mais politizados, nós precisamos entender mais sobre isso. Nos últimos 10 anos, né, houve uma evolução enorme já na consciência política, mas esse ponto ainda ninguém tem interesse em divulgar. A imprensa não tem interesse em divulgar porque ela depende da verba pública. Né? Os partidos também não interessam, por quê? Porque a esquerda está bem resolvida. Sim. E o centrão não interessa porque é perda de poder. Né? E quem está entrando novo, né, na jogada é o Partido Novo, basicamente, né, que está fora. O PL está se apresentando como uma mudança importante aí, dentro do sistema, vamos dizer assim. Né? Mas nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que eu votando em qualquer um da nominata do partido que já me representa, o meu voto nunca é rasgado, nunca vai para o lixo. Porque se a pessoa que eu votei não se elegeu, o partido que eu escolhi já está me representando lá. Então, por exemplo, na última eleição de 2022, o Novo teve 313 mil votos, certo? Abriu uma cadeira. Se na próxima eleição ele tiver 1 milhão de votos, por exemplo, ele vai botar 5 deputados, os 5 mais votados da nominata. Hoje nós temos 1. 4 votos, 4 cadeiras a mais para o Novo, por exemplo, vai significar 4 cadeiras a menos
para outros partidos. Que aí, talvez estejam votando errado. Exatamente. Entendeu? E aí a gente entra num outro assunto que eu queria tocar contigo, que é a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? Como que ela impacta a renovação também, né? Que efeito que a cláusula de barreira tem no processo eleitoral? A cláusula de barreira, para começar, ela abre mais espaço de televisão, ela dá direito ao espaço de televisão, ela dá direito ao fundo eleitoral, o que melhora a estrutura do partido, né? Ao fundo partidário também, né? E, especialmente, ele obriga a presidência, a mesa da Câmara e do Senado a dar espaço daquele parlamentar nas comissões que decidem as coisas na casa. Né? Hoje, por exemplo, o Novo não atingiu a cláusula de barreira na última eleição. Ele precisa ser convidado a participar. O presidente precisa convidar o parlamentar a que participe de uma comissão. Né? Se tu tem a cláusula de barreira atingida, tu tem o direito a ter uma posição dentro das comissões. É completamente diferente. E a cláusula de barreira são 5 deputados federais. São 12. 12 deputados federais, eleições ter votos em 9 estados, né? E atingindo uma quantidade determinada de votos na soma dos estados. Se não me engano, entre 9 milhões e 10 milhões de votos no Brasil. Né? Tu atingiu a cláusula de barreira. É tremendamente importante atingir essa cláusula de barreira, né? Para a gente ser reconhecido como um partido que tem direito a participar das discussões nacionais. Né? Então, vamos voltar um pouquinho, que eu fiz uma pergunta antes e a gente acabou desviando. A troca de senadores, né? O 1/3 e o 2/3. Vamos falar sobre isso um pouquinho, no número de cadeiras que nós temos hoje no Senado, o que se espera nessa renovação também. A direita hoje tem 37 cadeiras no Senado. Né? E as outras cadeiras, são 81 cadeiras ao todo, são de partidos do Centrão e da esquerda. Né? Com essa eleição agora, dos 37 nossos, vão restar 17. Porque os outros vão sair, são os 8 anos, né? Dos 37, 20, vamos dizer assim, da direita, termina os 8 anos deles. Então, 4 anos, 1/3, nos próximos 4 anos, 2/3. E nós estamos agora na eleição dos 2/3. Por isso que precisamos escolher 2 senadores nesse pleito. Mas a perspectiva nossa é que a gente consiga somar aos 17 que vão permanecer, que se elegeram na última eleição, né? Que estão em só 4 anos, então permanece mais 4. 17 de direita, é isso, né? 17 de direita, né? Mas nós precisamos ter 41 ao todo. Então são 27 mais dos 51, 27 nós precisamos eleger para ter maioria e eleger o presidente do Senado. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Que a gente tem uma posição extremamente importante que hoje, da forma como está atuando, não tem democracia, né? Os constituintes de 88 erraram em dar o poder absoluto para o presidente da Câmara e do Senado para pautar. Né? Quando tu tem uma maioria, tu tem que ter algum mecanismo, né? Algum mecanismo de maioria para obrigar a ser pautado determinada pauta, né? E não tu ter aí 81 senadores, como diz o Alcolumbre, né? Que se tiver 81, ainda assim eu não vou pautar o impeachment Essa para mim foi a frase mais absurda, mais antidemocrática que ele pôde citar, né? Nesses últimos meses aí, tendo 81 votos, mesmo assim eu não pauto. Né? Para mim não tem cabimento. Então o que acontece? A importância da gente ter uma maioria no Senado e uma maioria de direita raiz, que eu estou dizendo de direita raiz, dentro dos partidos do Centrão, Anete, existem pessoas boas, que votam corretamente e que não se submetem à determinação do presidente do partido. Tá? Existem, mas são poucas. Né? Mas nós precisamos somar os votos da direita raiz
suficientes a eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Por quê? Porque essas questões que hoje estão atrapalhando a democracia para que ela aconteça, né, que dá o poder supremo ao presidente da Câmara, o poder supremo ao presidente do Senado para pautar, elas podem ser mudadas via PEC, através de projetos de emenda constitucional. Né? Mas ela só vai ser mudada, né, se nós tivermos a maioria nas duas casas. Né? E isso precisa ser atingido de uma vez por todas. Né? E aí também tem a importância de eleger o presidente da República de direita, para que os presidentes dos partidos que vão, do Centrão, que vão negociar com o presidente da República a aprovação pelas suas bancadas dos votos, né, dos projetos propostos pelo presidente da República. Se nós temos o presidente da República também de direita, né, nós vamos ter um pouco mais de facilidade de aprovar. Mas no governo Bolsonaro nós tínhamos o presidente da República e não conseguimos aprovar as questões. E quando aprovávamos, ia para o STF, lá o pessoal da rede, lá o Rodolfo Rodrigues, né? Hoje é o Lindinho, né? Que vai lá correndo pedir para anular a votação de aprovação que teve lá, né? Pois então, se nós temos a maioria no Senado, nós temos o impeachment dos presidentes do STF, né? Que vai intimidar ou vai constranger eles e vai colocar um medo na cabeça deles de eles fazerem uma coisa dessas. Entende? Então, nós vamos ter na mão uma posição de representatividade no Congresso Nacional, Câmara somado ao Senado, forma o Congresso Nacional. Vamos ter condições de fazer as alterações pontuais e básicas para que a democracia aconteça de fato, né? Sem a interferência do STF. Porque se eles fizerem isso, eles estão saindo fora da casinha deles, né? Que a função deles não é legislar. Claro que não. Né? E nós vamos ter condições de fazer esse país ir para frente, né? Com algumas pautas que são tremendamente importantes para o país. Né? Agora nós entrando no STF, né? Eu não consigo entender como que nós deixamos o STF estar legislando, ou na verdade fazendo todos os processos. Como que chegou a esse ponto e como que a gente está deixando isso? Nós estamos sem armas, sem mecanismos. Está exatamente na base do aprender a não errar no voto. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa escolher primeiro o partido que já está te representando e depois da nominata que esse partido apresentar para deputado estadual e deputado federal, especialmente, são as duas posições, né, de legislativo, de Casa do Povo, de decisões democráticas, né, dali dessas nominatas oferecidas por esse partido que já está te representando, né, escolher o candidato. E aí pode ser teu amigo, não tem problema. Porque o voto dado ao teu amigo lá, que não tem cargo lá ainda, né, vai ajudar a abrir uma cadeira para o partido que já está te representando. Talvez a segunda cadeira, talvez a terceira cadeira, talvez a quarta, a quinta cadeira. E aumentando o poder daquele partido que já está te representando. As pessoas precisam entender a importância do momento eleitoral, do momento do voto. A representatividade democrática, ali é que ela acontece. Né? Porque não adianta eu estar olhando lá para cima e culpar os que estão lá em cima, porque, na verdade, a origem de tudo é tu, eu, vocês, né? A gente diz, né? Que votam, é o teu voto. As pessoas dizem isso, né? Mas foi tu que botou eles lá, foi o povo que... O povo merece. Não, o povo votou, não botou ele lá, quem botou lá foi a armadilha. Né? Porque o povo votou no cara para se renovar, mas aquele cara novo somou o voto para botar o cara de volta lá. Então, a armadilha tem que ser desarmada é esta, a compreensão de escolher o partido primeiro. O partido que te representa primeiro. A esquerda faz isso. A esquerda faz isso. Com maestria. Sim. Mas empiricamente eles fazem. Eles não fazem por consciência política. Fazem empiricamente. Eu só voto em cada esquerda. Né? E nós da direita estamos aprendendo. Estamos entrando no jogo agora. Faz 10 anos que nós estamos entrando na jogada. Já aprendemos diversas coisas. Né? E melhorou muito a consciência política. Mas não aprendemos ainda a regra do jogo. Né? Então, eu acho... Sumarizando um pouquinho aqui o que a gente está conversando. Nós, cidadãos, somos os responsáveis
por o que acontece lá em Brasília, por o que acontece dentro do nosso estado, por o que acontece dentro do nosso município. Nós é que temos o poder de escolha, nós temos que participar, nós precisamos entender a importância do partido político, das premissas do partido, entender e conhecer melhor o partido, entender e conhecer as intenções também dos nossos novos candidatos que estão se apresentando. E aí, Marcos... Deixa eu fazer uma observaçãozinha que eu acho bem interessante. O Manual do Eleitor Consciente, que é esse manualzinho que eu sugiro que cada um dos nossos telespectadores busque. No Amazon tem, né? Pode buscar lá, com a gente, contigo mesmo, Anete. Eu tenho ele em e-book, posso ser distribuído gratuitamente, não tem problema nenhum. Né? A ideia é distribuir a informação, mas a capa dele é um jogo de xadrez. De um lado o eleitor comum, do outro lado o político tradicional engravatado ali. Né? E em algumas poucas jogadas o político engravatado ganha o jogo, derruba a dama, né? Derruba o rei, na verdade, né? E ganha o jogo. E tem um olhar sarcástico, né? De, derrubei. Então, esses caras usam a eleição para validar a sua posição política de deputado federal. Eles usam a armadilha, porque quem está jogando o xadrez no outro lado não sabe a regra do jogo. Sim. Né? Que é essa que a gente está colocando aqui insistentemente. Busque o partido político que te representa e somente vote em candidatos daquele partido que já te representa. Aí a representatividade democrática na Câmara e no Senado, na Câmara, né? Principalmente, vai acontecer. Tá. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que eu tinha anotado aqui para conversar contigo, que é também como reconhecer aquele candidato que faz promessas que não podem ser cumpridas. Sim, populismo. O populismo, né? Quais são os conselhos que tu tens para identificar isso? Né? A tendência, Anete, é uma coisa muito natural, assim. É comum a gente conhecer pessoas que têm um extremo bom senso em tudo. Mexeu no bolso dela, o bom senso vai para as cucuias. É normal isso. Né? Mexeu no bolso dela, vai para as cucuias. Então, quando vem uma proposta que mexe positivamente no bolso da pessoa, ela acha que o discurso é esse, mexe positivamente no meu bolso. Então eu quero ela. Né? Só que o efeito que essa proposta está trazendo promete uma coisa e entrega outra. E as pessoas precisam avaliar cada projeto apresentado que parece ser muito bom. Né? Qual o efeito dela na sociedade? Eu vou trazer um exemplo. Logo no início, que eu voltei a me interessar por política, lá em Porto Alegre, um vereador do Partido Comunista, do PC, né? Partido Comunista Brasileiro, propôs que a obrigatoriedade de cada estabelecimento que fornece alimentação, restaurante, lancheria, ter no mínimo um item para diabético. Né? Obrigatório. Parece bom, né? O diabético pensa, pô, isso aqui está mexendo no meu bolso, vai me ajudar, certo? Aí um vereador do Novo, na época foi o Camusato, foi conversar com esse vereador e explicou, vem cá, tu conhece o Joãozinho da Restinga, que tem uma lancheriazinha assim? Não conheço. Ele tem uma lancheriazinha lá na Restinga. Ele acaba vendendo o almoço para comprar a janta. Ele mantém um estoque mínimo dentro da lancheriazinha dele. Tá? Agora tu vai obrigar ele a ter um estoque para diabético, para ter aquele único item lá no cardápio dele, porque ele precisa ter, porque a lei manda ter. Se ele não tiver, o fiscal da prefeitura vai lá e multa ele em R$5.000 e o cara quebra. Quantos Joãozinho da Restinga tem em todo Porto Alegre? É inviável isso. As pessoas, isso não é uma coisa viável. Qual é o efeito disso? Então, no primeiro momento, para o diabético, legal, vou votar nesse cara, está pensando no diabético. Né? Mas, na verdade, vai quebrar os caras. Claro. Né? Então, cada lei
precisa ser analisada com um olho técnico e ver qual que é o efeito disso na prática. Se é positivo, se é negativo. Vão aumentar o nível salarial, o piso salarial de tal categoria. Tá? Isso é positivo para a categoria? Populismo, ok, vou votar nesse cara, está pensando em nós. Quantos caras vão perder o emprego daquela categoria porque aumentou a faixa salarial e o empresário não está conseguindo pagar, e o mercado não absorve? Exatamente. E se absorve, enquanto isso vai representar para a inflação? Sim. Né? Então, populismo é a forma dos caras se elegerem cada vez, né? Se elegerem novamente, tá? Pelo fisiologismo. Eu quero ocupar cargo, eu quero poder, eu quero ter acesso a ministérios, a estatais. Mas, na verdade, ele é prejudicial ao desenvolvimento da sociedade, né? Ao mercado em si. Sim, sim. É bem isso, né? Bem isso. Marcos, vamos fazer um checklist aí do eleitor consciente, assim, alguns tópicos para ele considerar agora nas eleições, para o pessoal, à medida que eles vão nos assistindo aqui. Sim. E ter esses 5 itens para lembrar o que eu, como cidadão, preciso fazer para votar corretamente, para eu entender esse jogo político que acontece no nosso dia a dia, né? Sim. Porque não é tapando o sol com a peneira, dizer eu não entendo de política, eu não gosto de política, não faço parte disso, né? Vamos para Quais são os 5 pontos? Vamos para um papo reto, assim, bem... que talvez antes até, mas faz parte desses 5 pontos, né? Existiu umas 2 décadas aí, talvez... 2 décadas, acho que é o suficiente, talvez 3 décadas, né? De formação de jovens, né? Que se dizem de esquerda, porque tiveram uma militância de esquerda nas suas escolas, ou universidade, ou segundo grau, primeiro grau, muitas vezes subliminar. Os grupos de amigos são de esquerda, as pessoas são de esquerda, se dizem de esquerda e tudo mais. Mas quando tu vai ver o que elas querem da vida delas, tu percebe que elas não são de esquerda de fato. Todas querem prosperar, todas querem construir patrimônio, todos querem deixar uma boa vida para os seus filhos, todos querem dar um bom colégio para o filho, querem o futuro. Ninguém quer o governo em cima, trepando em cima, decidindo o que vai fazer da vida das pessoas. As pessoas não querem pagar muito imposto, né? Isso são tudo pautas de direita. Então, em primeiro lugar, as pessoas precisam se sacudir, parar um pouquinho e pensar o que eu quero na minha vida. E entender quais são as pautas da esquerda, quais são as pautas da direita. No manual tem isso. Tem lá uma relação de pautas da esquerda, como a esquerda defende a questão do aborto, né? Como a direita defende a questão, como a esquerda defende a segurança, como a direita defende a segurança, como a esquerda defende o empreendedorismo, como a direita encara o empreendedorismo, né? E entender em quais pautas eu mais me encaixo. Né? E perceber que se eu sou de direita, em 80% das pautas, ou 70% das pautas, né? E se posicionar corretamente, para um pouquinho. Eu não sou de esquerda. Isso aqui, eu não concordo com essas pautas aqui. E eu posso dizer, Anete, com certeza, o brasileiro, em 80% no mínimo das pautas, está no seu DNA questões da cultura cristã ocidental, são questões de direita. E uma vez tu definindo isso, aí sim tu vai para o Congresso, e aí entra no checklist, né? Primeiro checklist, saber quem tu é, o que tu defende, primeira coisa. Segunda coisa, vai para o Congresso e identifica o partido que defende aquilo que tu defende. Vota corretamente como tu estaria votando se tu estivesse lá. Identificado esse partido, só vota em candidatos que esse partido apresentar nas nominatas de deputado estadual e deputado federal. Só vota num partido, no presidente da República que for, um candidato que for de direita, que atenda aquelas pautas que tu quer ver aprovado. Porque isso é o que vai dar força para o Congresso. Isso é que vai abrir cadeiras. Vai dar força para o Senado. O teu voto somado aos demais votos. Isso. Se o cara se elegeu ou não se elegeu, não importa, porque a soma dos votos daquela nominata, e o teu voto vai estar lá dentro, né? A soma desses votos vai abrir 1, 2, 3, 4, 5, 10 cadeiras, e abrindo, tu ocupando essas cadeiras, tu desocupa
as cadeiras das pessoas que tu quer tirar. É assim que se tira. Não é de outra forma que se tira, né? Se tira ocupando as cadeiras das pessoas que estão ocupando elas de forma errada. Né? Então esse eu diria que seja o grande segredo da gente fazer as mudanças que nós queremos fazer no Brasil. Né? Partir num voto correto. Esquece, tu pode votar no teu amigo, na pessoa, se ele estiver no partido que te representa. Eu estava numa época, Anete, nós fomos colegas de nominata, né? Nós concorremos a vereador pelo Partido Novo em 24. Eu estava conversando com uma pessoa sobre conceitos de direita e esquerda e tal, e a pessoa se dedicava sendo de esquerda, achava, nunca tinha pensado muito claro nisso, e depois de 3 ou 4 vezes que nós nos encontramos e conversamos, né? Ela disse, poxa, é uma menina. Disse, poxa, mas eu acho que então, para mim está claro, eu sou de direita, sempre votei errado. Certo? É de direita. Chegou mais perto da eleição, ela disse, mas infelizmente não vou poder votar em ti, eu tenho que votar na minha prima, porque ela é candidata também. Eu disse, e que partido? Qual partido? Não, ela é do PT, mas ela é uma pessoa muito legal, muito correta. Cara, gente, tu tá votando, aí sim, tu não tá botando no lixo tu tá votando contra aquilo que tu quer ver acontecer da tua vida. Então não adianta, tu precisa ter primeiro a definição do que tu é, e o que tu queres, e o que tu quer, que contribuição que tu queres dar para o sistema também, né? Que tu quer que o sistema te devolva. Isso. Né? E aí sim, definir o partido, vamos de novo, na nominata que esse partido, não que outro, mas que esse partido, o teu amigo está no outro, azar dele, ele escolheu errado o partido. Porque ele não está defendendo aquilo que tu defende. Né? E ele talvez nem saiba. Sim. Porque aqueles novos da nominata talvez estão envolvidos com uma promessa de cargo e coisa desse tipo, então eles estão se somando ali para captar votos, porque se ele está ali, né, e ajudou, ele vai ganhar algum cargo aqui ou ali, ele não está preocupado com as questões nacionais ou de aprovar as coisas que tu gostaria de ver aprovado lá. Muito importante esse ponto, Marcos, né? Muito importante. É isso. Né? Então, é ter essa consciência, né? Porque... Mas tu vai encontrar na nominata do partido que tu identificou, tu vai encontrar uma pessoa que tu conhece, que tu confia. E tem uma outra coisa que também que eu acho porque nós vamos ter muitos candidatos, né? Mas também eu acho que o cidadão precisa ir atrás, né? Precisa ir atrás, pesquisar, e vai lá e conversa, vai estar todo mundo nas redes sociais, né? Vai lá, bate na porta do candidato que tu acha que pode tá preenchendo os teus anseios, né? Bate na porta dele, vai lá, passa um direct no Facebook, no Instagram, conversa com ele. Hoje nós temos uma ferramenta que é o ranking dos políticos, né? Que é muito importante. Que é muito esclarecedor ali. Aí tu vê como votam os partidos. Se votam mais ao centro, votam mais à direita, mais à esquerda. Cada votação ali tá pesquisada e tu pode pesquisar e ver como votou nos temas que te interessam, né? Que tu gostaria de ver como que as pessoas votam efetivamente. E pesquisando isso, né, tu vai ter a resposta, né? Das perguntas que tu precisa fazer para votar certo, votar corretamente. Né? Mas essa evolução também, né, eu quero deixar essa esperança, assim, sabe? Assim como há 10 anos atrás, 12 anos atrás, nós não estávamos nem aí, nós estávamos ligados em novela, em futebol, né? Nós estávamos ligados nisso. Né? E hoje a gente tem um percentual muito grande de pessoas ligadas em política. Só que o ligado em política quando tu não sabe a solução das questões, traz uma frustração também, porque, como é que, né, que acontece que a gente votou, a Globo anunciou lá que em 2022 que nós temos uma maioria da direita no Congresso Nacional, e como é que isso está desse jeito, que não consegue aprovar as coisas que a gente precisa aprovar? Porque a metade dessas pessoas que se disseram de direita e que se reelegeram, né, estão votando como o Centrão quer que vote, porque os presidentes dos partidos negociaram posições de ministério, de estatais. Então, se tu tem esse é um bom critério, Anete. O partido esse cara que tu está pensando em votar, teve ou tem ministérios no governo Lula? Se tem ministérios... Ele está comprometido com o presidente do partido e ele tem que votar como o presidente do partido determinar que vote. Entende? Então, se ele está com comunado,
né, com o governo da vez, ele não é um bom partido. É um partido que tá sujeito a te trair naquilo que tu quer que ele te represente. Né? Então, mas esse é o ponto. Talvez esse é o ponto mais fácil, né, de identificar. Né? Não, mas eu não tenho tempo de ver as pautas, de como os caras votaram. É difícil para mim identificar. Não é tão difícil. É relativamente fácil até. Né? O partido teve ou tem ministério no governo Lula, ele faz parte do Centrão. Se diz de direita e tem, faz parte do Centrão. Ciro Nogueira, o melhor exemplo disso, né? Ciro Nogueira faz parte do Centrão. Sim. Né? E determina o que a bancada do PP tem que votar lá no Congresso. O Marcel Van Hatten foi suspenso do Conselho de Ética, né? Com votos do PP, com votos do PSD. Sim. Né? Mas como? São tudo pessoal do Nordeste, mas e daí? Faz parte do partido e está sob comando do presidente do partido. Sim. Né? Então, identificou isso. Faz parte, esquece. Pega partidos que não fazem parte e que são de direita, e ali tu escolhe quem são os candidatos que tu vai dar o voto. Perfeito. Tu vai encontrar alguém que tu conhece ali, não tem problema. Perfeito. Então, gente, espero que tenha sido de bom proveito para vocês toda essa informação aí que foi compartilhada. Agradeço muito ao Marcos aí pelo tempo. Eu que agradeço o convite, né? Nete. E eventualmente a gente volta aqui de novo, sim, né? Mais perto das eleições, vamos ver como é que anda. E a questão de democracia não é só o dia da eleição, né? É o dia a dia que a gente vive, e tudo isso que tu relataste agora, isso faz parte da nossa responsabilidade, conhecer o que a gente está fazendo e vamos trabalhar por um Brasil melhor. Vai melhorar, as coisas vão melhorar, porque esse conhecimento vai sendo adquirido aos poucos, não é acho que 10 anos já foi muita evolução, né? Mas a gente vai aprendendo, né? E se você já aprendeu com esse pouco papo que nós tivemos aqui, né? Pratique isso e divulgue isso na sua rede de relacionamentos, porque é assim que as notícias boas se espalham. Nós temos uma forma de mudar isso aqui, né? E a fórmula é essa. Né? Então, diga aquilo que você aprendeu, pratique aquilo que você aprendeu e viralize isso no seu grupo de relacionamentos, que é assim que a coisa vai evoluir. Né? Obrigada e nos vemos por aí. Tchau, tchau. Obrigado.